Olá! Nessa oportunidade, vamos discutir o conteúdo da unidade 3 da disciplina de Contabilidade Geral, que trata de regime de caixa e regime de competência. Reconhecimento da receita. O reconhecimento da receita faz referência ao momento em que a receita é registrada pela contabilidade. Observe as figuras. No tempo 1, acontece uma reunião entre a contratante e a contratada. No tempo 2, as partes assinam um contrato. No tempo 3, ocorre a prestação dos serviços. E, finalmente, no momento 4, no tempo 4, ocorre o recebimento e pagamento pelo serviço prestado. O serviço é efetivamente prestado no tempo 3. E é nesse momento, então, que a receita deve ser reconhecida, e não no momento em que ela é recebida. A receita deverá ser registrada ou reconhecida no momento em que ocorre. Em outras palavras, quando o serviço é executado, não quando ocorre o seu recebimento. Vejamos um exemplo, ainda sobre o reconhecimento da receita. A empresa prestou serviços para recebimento posterior, para recebimento a prazo. Nessa oportunidade, deverá haver um débito numa conta que representa o direito de recebimento desses serviços no futuro, a conta de receita a receber, e um crédito na conta que representa a receita propriamente dita, que depois irá compor o resultado da empresa. Confrontação das despesas. Toda vez que a empresa gera uma receita, ela tem que fazer esforços para que essa receita seja gerada. E esses esforços são contabilizados como despesas. No momento em que reconhecemos a receita, associamos-la com a despesa sacrificada para obter aquela receita. Deste confronto, receita versus despesa, obteremos o resultado do exercício. Dessa forma, confronta-se toda despesa que compete a determinado exercício com toda receita que igualmente compete a esse mesmo período. Mais um exemplo. Suponha que uma empresa que comprou um terreno por 60 mil, ela adquiriu um terreno por 60 mil à vista em dinheiro. Vamos debitar a conta terrenos e creditar a conta caixa no valor de 60 mil. A empresa trocou um investimento por outro. Ela trocou o investimento em dinheiro por investimento em terrenos. Não há que se falar em receita ou despesa nessa transação. Apenas uma troca de investimentos. Se 2 meses depois a empresa vender o imóvel por 70 mil a prazo, devemos reconhecer a receita. Nesse momento, com a venda do terreno por 70 mil, reconhece-se efetivamente uma receita de 70 mil. Então, comparemos. A empresa fez a aquisição por 60 mil e agora vende o terreno por 70. Quanto a empresa ganhou nessa transação? Qual foi o resultado, o lucro dessa transação? Uma receita reconhecida de 70 mil e a baixa, o consumo do investimento, o terreno que foi cedido nessa venda, representa para a empresa agora uma despesa de 60 mil. Logo, o resultado dessa transação é de 10 mil. Continuando com o nosso exemplo, observem, como o imóvel já não faz parte do ativo da empresa, é necessário retirá-lo do balanço, ou seja, dar baixa nesse ativo. Então, a conta terrenos, que tinha um saldo devedor de 60 mil, foi creditada em 60 mil e o saldo agora é zero. Em contabilidade, a gente diz que foi dado baixa no terreno na contabilidade da empresa. Vamos agora tratar de lançamentos de ajustes, lançamentos que são feitos na oportunidade em que receitas e despesas devem ser efetivamente reconhecidas no resultado. Os lançamentos de ajustes são importantes por assegurarem que o reconhecimento da receita e o confronto da despesa sejam garantidos. Esses lançamentos são feitos na contabilidade no final do período e eles correspondem, a título de exemplo, a despesas antecipadas, a receitas antecipadas, a despesas a pagar e a receitas a receber. Primeiro exemplo, aluguel antecipado. Há uma antecipação.
de um valor de aluguel que foi pago, mas a despesa só será reconhecida no efetivo momento em que o imóvel for ocupado e utilizado. Uma empresa que fez um contrato de aluguel com pagamento antecipado de R$3.000 por 3 meses de aluguel. Vejam bem, ela pagou por 3 meses, mas ainda não usou o imóvel. Ela ainda não entrou no imóvel e fez uso dos serviços de locação. Nesse momento, o que a empresa está contratando é um direito de usar esse imóvel no futuro. Então, nós vamos debitar a conta aluguel antecipado, uma conta de ativo, e creditar a conta caixa para justificar a saída do dinheiro do caixa da empresa. Posteriormente, transcorrido aí o primeiro mês, a gente pode entender então que 1/3 do aluguel que foi antecipado já foi consumido. A empresa já usou o imóvel, já usou os serviços de locação pelo período de um mês. Então, nesse momento, 1/3 do valor que foi contratado, que foi pago antecipadamente, já pode ser reconhecido como despesa e ir para o resultado da empresa. Então, nós vamos debitar uma conta de despesa com aluguel e creditar aquela conta do ativo, aluguel antecipado, que representa o direito da empresa de usar o imóvel em locação pelo período de 3 meses. Agora, 1/3 desse direito foi consumido, e é esse consumo que determina o registro de uma despesa. Outro exemplo, agora com seguro, a contratação de um seguro. Contrato de um seguro de automóvel, com vigência para 1 ano, assinado com um valor de R$ 1.200. No momento da assinatura, será feito o seguinte registro contábil. Um débito numa conta de seguros antecipado, que representa o direito de usufruir do benefício da indenização, do ressarcimento do seguro em caso de sinistro durante o período de 1 ano, e um crédito na conta caixa, que representa a saída do dinheiro. Para que esse valor antecipado, para que esse direito seja consumido, é preciso que haja um decurso do tempo. À medida em que vai passando o tempo que a empresa tem direito à cobertura do seguro, esse direito vai sendo consumido e convertido, então, em despesa. O ativo se esgota com o passar do tempo. No primeiro mês de validade do seguro, deve ser realizado o seguinte lançamento: um débito numa conta de despesa, para reconhecer o consumo de parte desse direito, e um crédito na conta de seguros antecipados, aquela conta que representa o direito. Como parte dele foi consumido, a gente vai baixando esse valor do ativo. Essa conta do ativo vai sendo creditada até que ela seja zerada ao final do período contratado de seguro. Mais um exemplo, material de consumo. Suponha que uma empresa que comprou num determinado mês um total de 20 cartuchos de impressoras por R$ 50 cada um. Como esses cartuchos ainda não foram colocados em uso, eles vão para o estoque da empresa, para uma conta de ativo chamada estoque de material de consumo, por exemplo. Então nós vamos debitar a conta material de consumo, uma conta de ativo, e creditar a conta caixa pela saída do dinheiro do caixa. A conta caixa também é uma conta de ativo. De novo, está havendo uma troca de um investimento por outro. A empresa está trocando investimento em dinheiro, caixa, por investimento em material de consumo. Ao final do mês, podemos fazer uma contagem física dos cartuchos ainda existentes no estoque. A contagem, a título de exemplo, revelou a existência de 15 cartuchos. Isso significa que 5 cartuchos foram consumidos, que 5 cartuchos foram usados. Então, o valor correspondente a esses 5 cartuchos já consumidos devem ser baixados da correspondente conta de ativo, que representa o estoque de materiais, e convertidos, portanto, numa despesa. Então, o registro contábil é um débito numa conta de despesa com materiais e um crédito na conta de ativo, que representa o estoque dos materiais. Mais um exemplo, depreciação. A depreciação diz respeito ao reconhecimento de que o uso e o transcorrer do tempo podem reduzir a capacidade de geração de riqueza dos bens de longa duração, de bens que vão ser utilizados durante vários períodos pela empresa. Dessa forma, a depreciação é a forma de alocar o valor de um bem utilizado nas atividades da empresa
para a demonstração do resultado da empresa, para o resultado do período. Para o cálculo da depreciação, em geral, necessitamos dos seguintes cálculos ou das seguintes informações. Uma estimativa da vida útil do bem, que pode ser feita em meses ou em anos. Deve ser estimado durante quanto tempo aquele bem, que está sujeito à depreciação, vai ser utilizado economicamente nas atividades da empresa. É uma estimativa. Determinar a possibilidade de existir um valor no final dessa vida útil que recebe o nome de valor residual. É o valor que se espera esse bem possa ser vendido ao final da vida útil dele, depois que ele tiver sido usado pela empresa durante o período esperado. E por fim, calcular o valor da depreciação mensal com base nas informações obtidas anteriormente. Vamos considerar um exemplo de um computador que foi adquirido por R$ 3.100. Nesse momento, é feito o lançamento que corresponde à compra, à aquisição desse computador. De novo, temos uma troca de investimentos. A empresa está trocando investimento em dinheiro por investimento em computador. Então, haverá um débito na conta computador e um crédito na conta caixa. Agora, suponha que esse computador terá vida útil de 5 anos, ou 60 meses, e que ao final desse prazo, estima-se que ele possa ser revendido, valor residual, por R$ 100, que é o seu valor residual. O cálculo da depreciação deve ser feito da seguinte forma. A depreciação mensal vai ser o produto da divisão do valor da compra menos o valor residual, dividido pela vida útil em meses. Então, no nosso exemplo, os valores 3.100, que é o valor da aquisição, o custo da aquisição do computador. Deduzido dele, os R$ 100 de valor residual. Então, temos um valor depreciável no valor de R$ 3.000. Dividido pelo período de vida útil estimada, 60 meses, nós vamos ter uma cota, um valor mensal de depreciação a ser registrado na contabilidade da empresa no valor de R$ 50. Logo, o lançamento mensal da depreciação de R$ 50 será realizado da seguinte forma. Um débito numa conta de despesa de depreciação e um crédito numa conta de depreciação acumulada. Aqui nós temos uma diferença em relação aos exemplos que vimos anteriormente. A conta depreciação acumulada é uma conta de ativo, porém ela é conhecida como uma conta redutora do ativo. O funcionamento dela é o contrário das demais contas do ativo. É uma conta que aumenta com créditos e é reduzida com débitos. E essa conta é registrada no balanço com sinal negativo, como redutora da conta a qual ela corresponde, que é a conta computadores. Então veja no exemplo, ó, a conta computadores tem um saldo devedor de 3.100, que representa o seu custo de aquisição, o valor de aquisição desse computador, e como dedução dessa conta, como redução do valor dessa conta, a conta depreciação acumulada de computadores no valor de R$ 50. Então, o valor de 3.100 na conta computadores, deduzido do valor de R$ 50 da conta de depreciação acumulada, dá um valor contábil, um valor líquido do computador depois de um mês transcorrido de R$ 3.050. Esses R$ 50 representam o consumo pelo uso desse computador durante o período de um mês. Lembrando que essa é uma estimativa de consumo desse computador. Agora vamos falar de receitas antecipadas. Considere uma empresa de jornal, uma empresa que vende jornais, que recebeu R$ 300 de um assinante para a entrega de jornais nos próximos 6 meses. Então, a empresa que vende os jornais recebe antecipadamente um valor de R$ 300 para entregar, para fornecer jornais pelo período de 6 meses. No instante em que a empresa recebeu os recursos e não entregou ainda nenhum jornal, é realizado o seguinte lançamento. Um débito na conta caixa, porque ela está tendo um dinheiro entrando no seu caixa, e um crédito numa conta de passivo, denominada receita antecipada, que representa a obrigação que a empresa terá nos próximos 6 meses de fazer a entrega do jornal.
A receita somente aparecerá no resultado da empresa quando ocorrer a entrega do jornal. Considere que transcorreu-se um mês. Nesse momento, a empresa deverá reconhecer a receita e efetuar o seguinte lançamento: reconhecer uma receita proporcional ao período de um mês de entrega do jornal, que equivale a R$50. São R$300 para 6 meses, são R$50 para cada mês. Nesse momento, a empresa vai debitar a conta receita antecipada, aquela conta que representa a obrigação de fornecer os jornais durante 6 meses, e aí sim, efetivamente, creditar uma conta de receita no valor de R$50. Vejam, a receita só está sendo reconhecida e computada na contabilidade da empresa a partir do momento que a empresa cumpriu, pelo menos parte, da obrigação de entregar os jornais. Agora, despesas a pagar. Despesas que serão reconhecidas num primeiro momento e que só serão pagas no momento posterior. O exemplo agora é dos juros a pagar. A empresa realiza um empréstimo junto a uma instituição financeira no valor de R$4.500, com juros de 1% ao mês sobre o principal. Esse juro será incorporado ao principal e só vai ser pago no final da operação. Então a empresa vai computando os juros, né? O banco vai calculando os juros durante o período em que a empresa está usando o dinheiro do banco sem ter que devolver para o banco o valor solicitado no empréstimo. E esses juros vão sendo acrescidos ao valor do principal, ao valor obtido como empréstimo, e só no final do empréstimo é que a empresa vai pagar principal mais juros. Então, na hora da contratação do empréstimo, esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa, então nós vamos debitar a conta caixa, e vai surgir lá no passivo da empresa uma conta de empréstimos a pagar, que representa a obrigação da empresa de pagar esses empréstimos ou esse empréstimo no futuro. Ao final do primeiro mês, a empresa deve reconhecer os juros do empréstimo com o seguinte lançamento. Então, agora transcorreu-se um mês que a empresa está usando o dinheiro do banco sem ter que devolvê-lo. Então a empresa está usando os serviços de fornecimento de crédito do banco e agora vai pagar uma despesa por esse serviço consumido, vai registrar, melhor dizendo, uma despesa em função desse serviço consumido. Então, um débito na conta de despesa financeira, que vai para o resultado, e um crédito na conta de empréstimo, que vai ser somado ao valor do principal para ser pago posteriormente. Outro exemplo de despesas a pagar, agora salários. Uma empresa possui empregados com salários de R$3.800. Contratou esses empregados que têm salários mensais de R$3.800. A legislação trabalhista brasileira permite que a empresa efetue o pagamento desse salário até o 5º dia útil do mês seguinte. Então os empregados trabalham num mês, mas só recebem no mês seguinte. Os empregados prestam serviços para a empresa num mês e recebem no mês seguinte. A empresa consome os serviços prestados por esses empregados num mês, mas só paga no mês seguinte. Então, no mês em que os empregados prestaram serviços, que é o mês que a empresa consumiu esse serviço de prestação de serviço dos empregados, nós temos que registrar uma conta de despesa, que vai ser debitada. Como a empresa não pagou, não ocorreu saída de recursos do caixa da empresa, a empresa assume uma obrigação para pagar esse salário no mês seguinte. Nesse momento em que ela assume essa obrigação, a contabilidade da empresa deve registrar essa obrigação numa conta de passivo denominada salários a pagar. Após o pagamento, é necessário reduzir o passivo de salários a pagar e reduzir o caixa. Então, no mês seguinte, quando a empresa efetivamente paga o valor dos salários, não há que se falar mais em despesa, que já foi registrada no período em que os serviços foram prestados. Então, agora basta dar baixa no passivo, eliminar aquele passivo salários a pagar, para ele sair lá do balanço da empresa e creditar a conta caixa que representa a saída efetiva dos recursos para pagamento dos salários. Agora um exemplo de receitas a receber. A receita acontece num primeiro momento, deve ser computada na contabilidade da empresa num determinado momento, mas o seu recebimento vai acontecer depois. Uma empresa fez um contrato de prestação de serviços para um terceiro no valor de R$25.000. Esse valor somente será pago
após a conclusão total do serviço. No final do primeiro mês, a empresa verificou que 30% do serviço já tinha sido prestado. Então vejam, a empresa presta um serviço, mas não recebe, ela vai receber posteriormente. O que determina o registro, o cômputo de uma receita na contabilidade da empresa é a prestação do serviço e não o seu recebimento efetivo. Então, como não entrou dinheiro no caixa, nesse primeiro momento a empresa vai registrar no seu ativo uma conta que representa o direito de receber esse valor no futuro, que é a conta valores a receber. Mas já vai reconhecer contabilmente uma receita, registrando uma conta de receita de serviços no valor de R$ 7.500, creditando essa conta receita de serviços. Bom, vamos falar agora de fechamento do exercício social. Quando chega no final de um período contábil, no final de um exercício social, a empresa terá em sua contabilidade receitas e despesas que foram acumuladas durante todo o exercício social. Por exemplo, digamos que o exercício social da empresa seja de 1 ano, coincidente com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Durante esse período, a empresa foi acumulando receitas e despesas, receitas de serviços, receitas de juros, despesas de salário, despesas de serviços e por aí vai. Então a empresa terá uma série de contas de receitas com seus saldos credores e uma série de despesas com seus saldos devedores. Então, receitas tem saldo credor e despesas tem saldo devedor. Na hora da apuração do resultado, na hora da apuração do resultado do exercício, a empresa deverá zerar essas receitas e zerar também os saldos das despesas, transferindo tanto os saldos das receitas quanto o saldo das despesas para uma conta criada exclusivamente e especificamente para essa finalidade. Uma conta que pode chamar, por exemplo, apuração do resultado do exercício ou resultado do exercício. Então vejam, o processo é transferir os saldos das contas de receita para a conta de apuração do resultado, transferir os saldos das contas de despesa para a conta apuração do resultado. No momento do encerramento das receitas e despesas, vamos observar os razonetes, as contas de despesas estarão com saldos devedores do lado esquerdo dos razonetes e as contas de receita terão saldos credores do lado direito dos razonetes. O processo consiste em transferir, então, o saldo das despesas e os saldos das receitas para a conta resultado do exercício. Nesse momento, as despesas serão creditadas e a contrapartida será um débito na conta resultado do exercício. Com as receitas, acontece o contrário. As receitas serão debitadas e terão como contrapartida um crédito na conta resultado do exercício. Observem, o saldo devedor da despesa foi transferido para o lado do débito da conta resultado do exercício. E a conta de despesa foi zerada. E o saldo credor da receita foi transferido para o lado do crédito da conta resultado do exercício. A conta receita agora também está zerada. E a conta do resultado do exercício tem agora a débito do lado esquerdo o valor do total das despesas e a crédito do lado direito o valor do total das receitas. Os dados do nosso exemplo foram obtidos da figura 31, que é um balancete de verificação, que ele está na página 83. Então vocês podem observar nesse slide cada uma das contas de despesas com seus saldos devedores, à esquerda dos razonetes, e a única receita com seu saldo credor à direita do razonete. Atenção agora para essa figura. Do lado esquerdo do slide, em azul, nós temos todas as contas de despesas que tinham saldos devedores e agora foram creditadas, tendo seus saldos transferidos para a conta do resultado do exercício. O somatório de cada uma dessas despesas é de R$ 18.680. Então foram transferidos R$ 18.680 de despesas para o lado do débito da conta resultado do exercício. Agora, no canto superior direito do slide, nós temos o razonete da conta de receita, que teve o seu saldo credor transferido para o lado do crédito da conta resultado do exercício. Logo abaixo, nós temos os lançamentos de diário. Em vermelho,
o lançamento da transferência da receita para a conta resultado do exercício. Um débito na conta de receita e um crédito na conta resultado do exercício. E logo abaixo, em azul, o lançamento de diário, que representa a transferência das contas de despesa para a conta resultado do exercício. Um débito na conta resultado do exercício e créditos em cada uma das contas de despesas. Nesse momento, o saldo das despesas e o saldo da receita foram zerados. E na conta resultado do exercício, o razonete que está bem no meio do slide, nós temos do lado direito do razonete 22.160, que são as receitas que foram transferidas. E do lado esquerdo, 18.680, que representam as despesas que foram transferidas. A diferença entre esses dois valores, o saldo da conta resultado do exercício, é um saldo credor de 3.480, que representa a diferença a maior entre o total das receitas e o total das despesas. Como o total das receitas foi maior, gerando esse saldo credor, a empresa teve um lucro. Por fim, esse lucro que foi obtido da confrontação entre o total de receitas e o total de despesas, que aparece como saldo na conta resultado do exercício, ele também deve ser transferido. Agora, para uma conta do patrimônio líquido que a gente vai chamar aqui de reservas de lucro. Então, essa conta resultado do exercício também é zerada e o seu saldo credor é transferido para o crédito da conta de reservas de lucro, que é uma conta de patrimônio líquido e que vai figurar no balanço patrimonial da empresa. O lançamento de diário abaixo, um débito em resultado do exercício e um crédito em reserva de lucros. Por fim, para encerrar essa discussão da unidade 3, a demonstração do resultado do exercício. Na primeira linha, a receita de 22.160. Dela são deduzidas cada uma das despesas, que totalizam 18.680, e o lucro líquido, na última linha, destacado no retângulo vermelho, é de 3.480. O balanço patrimonial da empresa indica, do lado direito, também destacado no retângulo vermelho, a reserva de lucro, esse lucro obtido com as operações da empresa, que compõe agora o patrimônio da empresa.